ouviu falar de osteopatia? É uma terapia manual que promete diagnosticar e tratar vários problemas de saúde. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o fisioterapeuta Gustavo Souza. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, boa tarde. Obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Explica pra gente o que é osteopatia. A osteopatia é uma ciência que foi desenvolvida com os princípios postulados no final do século XIX, criado por um médico norte-americano, e consiste de um método de diagnóstico e tratamento que busca interrelacionar todas as estruturas do corpo. Então esse médico, através de profundos estudos de anatomia e fisiologia do corpo humano, ele entendeu que todos os sistemas corporais estão interrelacionados. Então, a partir disso, ele entendeu que para diagnosticar também uma doença, uma dor, uma patologia qualquer, a gente precisa levar isso em consideração para que a gente possa achar justamente a causa real que está por trás de uma doença, por trás de um sintoma qualquer. E quais são as principais técnicas utilizadas? A gente tem diversas técnicas. Tem técnicas desde manipulação da coluna vertebral, em que a gente busca liberar bloqueios específicos em determinados segmentos da coluna. Tem técnicas para liberar tensões musculares, tensões miofasciais. Tem técnicas também para as vísceras, técnicas para corrigir aderências viscerais, liberar tensões no intestino, tensões no útero, por exemplo, tensões no estômago. Então, são técnicas para todos os tecidos do corpo também, sistema circulatório inclusive. E como funciona esse tratamento? Primeiro é feita toda a palpação do corpo do paciente, para tentar entender isso, né, de onde vem a dor. Depois de palpar, a gente também com técnicas manuais vai liberar as tensões, liberar os bloqueios para que o corpo possa se recuperar. Então, geralmente a gente faz uma sessão por semana e o paciente costuma ter uma melhora gradativa a cada sessão. Então, não costuma ser um tratamento longo, né? Logo na primeira sessão, o paciente já costuma ter um alívio e esse alívio vai progredindo a cada sessão até que o paciente tenha alta. Mas depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa, depende da patologia, né? do nível do estado em que se encontra a patologia, se é um caso crônico, um quadro agudo. Depende da patologia para estimar esse tempo aí devido, né? E existe alguma contraindicação? Todo mundo pode fazer? A princípio, sim. As contraindicações a gente fala mais em termos de técnicas que a gente vai aplicar. Então, por exemplo, patologias que fragilizem demais os tecidos, como por exemplo um tumor ósseo, a gente tem que evitar técnicas diretas naquele segmento que está envolvido com a patologia. Mas isso não impede, por exemplo, de a gente utilizar técnicas à distância que vão trazer um conforto para o paciente e não vão trazer risco para o paciente. Então, a princípio, não existem contraindicações. A gente tem que olhar quais são as limitações que o corpo do paciente apresenta e utilizar técnicas que respeitem essas contraindicações de uma manipulação direta local. Como é feito o tratamento em crianças, bebês, que você chegou até a comentar com a gente que tem um trabalho? Sim. O trabalho para bebês, ele é um trabalho suave, né, de manipulações bem suaves, no sentido de liberar tensões no crânio da criança. Porque o bebê ele tem o crânio ainda muito maleável, né? Então o recém-nascido ele tem o crânio muito plástico. Então, dependendo de forças de compressão que esse crânio recebeu intrauterino ou na hora do parto, forças de sobrecarga podem gerar tensões na cabeça do bebê e afetar, por exemplo, a saída de nervos que emergem aqui da base do crânio, que vem comandar funções digestivas, por exemplo, de deglutição, afetando a amamentação, afetando, por exemplo, trazendo refluxo para a criança, cólicas, torcicolos no recém-nascido. Então são técnicas suaves para equilibrar o crânio do bebê, no sentido, né, de liberar essas tensões, corrigir posicionamento e liberar tensões também na área do diafragma, estômago e intestino. E o paciente sente dor no tratamento? A maioria das técnicas é indolor. Uma ou outra técnica específica pode trazer algum desconforto para o paciente. E como as pessoas chegam ao tratamento? Bom, a maioria das pessoas tem chegado por indicação de outros pacientes que já passaram pelo tratamento e tiveram bons resultados. Alguns pacientes chegam por indicação médica, alguns médicos já têm tomado contato também com a técnica, com os resultados que a técnica apresenta e têm indicado também. E algumas pessoas têm pesquisado na internet e também entendido que a osteopatia de alguma forma pode ajudar e vem para passar por uma avaliação para ver se realmente é o caso, né? É só importante também não se basear no que se lê na internet para tentar um autotratamento em casa ou se medicar. É importante sempre consultar um especialista para passar por uma avaliação realmente. E quem é o osteopata?
O osteopata ele é formado primeiro em fisioterapia e depois ele entra no curso de especialização em osteopatia, que é um curso que dura em média 5 anos. Muitas pessoas associam a osteopatia com um mundo esotérico. Tem alguma relação? Todos os preceitos, a base da osteopatia está relacionada à anatomia, biomecânica e fisiologia humana. Gustavo, você pode dar alguma demonstração prática pra gente? Sim, claro. Eu vou falar um pouco dos motivos mais comuns de queixa que os pacientes trazem, que são problemas da coluna vertebral, cuja origem é uma hérnia de disco, né? Então, voltando naquele princípio da inter-relação entre as estruturas corporais, muitas vezes o sintoma, o local onde a dor se manifesta, onde a patologia se manifesta, não é a causa real da dor do paciente. Então, é muito comum hérnias de disco na região baixa da coluna, nessa altura aqui, L4 e L5, né? A incidência maior de hérnia de disco se dá nessa região. E muitas vezes a causa, né, a qual que gera uma hérnia de disco não é uma causa próxima da região. Então, por exemplo, muitas vezes o paciente com esse tipo de patologia pode ter alguma alteração na região da pelve, algum bloqueio de quadril, alguma alteração na pisada que leva a um desequilíbrio pélvico e, consequentemente, leva a uma sobrecarga mecânica maior nessa altura, na parte baixa da coluna, gerando uma sobrecarga maior nos discos intervertebrais e, com o tempo, isso pode gerar uma hérnia de disco. Então, o desafio do osteopata é avaliar todo o corpo, entender como é que isso está se organizando no corpo do paciente para agir diretamente na causa, que muitas vezes a hérnia de disco é a consequência, é a manifestação final de todo um desequilíbrio ao qual o corpo do paciente está submetido. Muito obrigada pelas informações. E eu que agradeço. E o Saúde Alternativa de hoje fica por aqui. Até a próxima!